Bom dia, pessoal. Pode se sentar. Deus é bom. Deus é muito bom. Quando Ele vem, não tem jeito. Quando Ele se revela, quando Ele resolve se manifestar no nosso meio, nós apenas nos prostramos, nos entregamos a Ele e falamos: sim, Deus, eis-nos aqui. Pobres, cegos, nus, necessitados do Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é João, sou pastor aqui na Igreja Luzeiro. Seja bem-vindo a esse momento incrível que nós estamos vivendo hoje aqui na nossa igreja, nesse culto de adoração ao Senhor. Vou dar aqui alguns avisos e nós vamos para a palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã. Não deixe seu coração aberto para aquilo que Ele está fazendo aqui hoje, o que Ele quer fazer, porque eu tenho certeza que é Ele que tem nos direcionado a cada movimento que temos dado. Nós estamos falando disso aí, fé extraordinária. E a ideia dessa série, então, é nos dar caminhos, passos, um discernimento de como podemos, junto nesse agir do Espírito Santo na nossa vida, claro, mas dentro daquilo que a gente vê na palavra, como podemos crescer em Deus. Porque Jesus nos chamou para sermos seguidores dele, e não só pessoas que concordam com uma doutrina, não só pessoas que acreditam, mas não vivem. Então nós somos seguidores. Realmente, o papel de Jesus na nossa vida é um papel de Senhor, de Rei, e o Rei, ele direciona a vida das pessoas. Então a gente precisa de chegar nesse lugar. Nós falamos então como que nós vamos desenvolver essa fé extraordinária, que a gente colocou aqui o título, e nós estamos falando dos 5 catalisadores da fé, Quem está vindo aqui já deve ter decorado, que são ensino bíblico prático, que não adianta só saber, você tem que botar em prática. Então você tem que estar em ambientes onde a Bíblia é ensinada de forma prática. Não é só para te deixar orgulhoso, mas é para te fazer viver a Bíblia. Disciplinas espirituais individuais, que a gente colocou aqui, seu devocional, leitura da palavra, adoração, oração a Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua contribuição financeira, o culto e várias outras que existem, mas nós focamos nelas nas últimas semanas, na pregação. Ministério pessoal, que nós vamos falar na semana que vem, a importância de você servir a Deus com seus dons e talentos. Semana passada falamos dos relacionamentos providenciais, que são pessoas que Deus coloca na nossa vida, que podem transformar a nossa vida, que podem fortalecer a nossa fé. E hoje eu quero falar desse 5º, circunstâncias transformadoras, nessa penúltima mensagem dessa série nossa, que nós vamos passar para a próxima série nossa, que chama Salmos para a Vida. E o que são circunstâncias transformadoras? São momentos bons ou ruins, e normalmente os ruins são os que mais mexem com a gente, que impactam o nosso relacionamento com Deus, ou que podem impactar o nosso relacionamento com Deus. São aqueles momentos que Deus parece que não participou com você durante aquele processo, parece que Deus está distante, parece que Deus esqueceu de você, e aí muitas vezes quando você passa aquele processo, você olha para trás e você entende que Deus esteve com você o tempo inteiro, só que Ele estava trabalhando na sua vida. Eu estava pensando em algum exemplo sobre isso na minha vida. Eu estava lembrando, quando eu estava nesse processo de aceitar Jesus e começar a deixar Ele a ser cada dia mais Senhor da minha vida, era solteiro ainda, eu tinha meus 18, 19 anos, e a gente estava num momento financeiro muito difícil, talvez um dos mais difíceis que a gente passou na nossa família. Então era uma guerra. E eu lembro como Deus me provou ali, através das contribuições mesmo, de dízimos e ofertas. Eu não estou fazendo nenhuma promessa, estou falando da minha experiência. Mas eu contribuía e parecia que o negócio, o dinheiro, durava mais, funcionava mais, e passava o mês, aí no outro mês eu deixava para lá, e o negócio desandava. E aí Deus falou muito comigo nesse tempo. Muito comigo, muito comigo. Então, é uma dessas circunstâncias, assim, que foi uma experiência pessoal minha com Deus, mas que eu fui vendo Deus, e Deus foi se revelando a mim por meio dessa parte financeira. Foi uma coisa incrível, E aquele momento Deus ficou ainda mais pessoal para mim, mais íntimo para mim, mais real para mim. E provavelmente você já passou por isso, ou você conhece alguém que já passou por algo que influenciou a fé dessa pessoa. Às vezes é uma doença, incurável, ou uma situação muito complicada. No Covid, a gente viu isso acontecer demais. Ou a perda de alguém, a morte também, que mexe com a gente. Mas
são situações, muitas vezes, difíceis que a gente vê o cuidado de Deus. Lógico que a gente vê o cuidado de Deus, às vezes, em situações de vitória, um contrato que você fecha, um negócio que você não tinha como andar, ou uma provisão que vem do nada. Mas são essas provações que elas podem ameaçar a nossa fé, e nós podemos responder isso de uma forma ruim, mas elas também podem amadurecer. E eu quero falar sobre isso. O que Deus fala sobre isso? É lógico que a gente está falando aqui de uma área da teologia, que é uma área misteriosa, que se chama o problema do mal. Se eu jogar o problema do mal e começar a estudar isso aí, você vai cair num mistério. A origem do mal. E a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém, mas o mal ou as situações ruins, elas estão debaixo da sabedoria de Deus, da ciência de Deus, né? E nesse mundo caído, a gente sabe que o mal entra e o mundo cai, e a gente sabe que quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas, o mal não vai existir mais. Mas quando a gente fala dessa situação, a gente está falando como que fala? Que essas situações, elas vêm, mas elas não estão fora do controle de Deus. E aí você pode lembrar, por exemplo, da vida de Jó, né? Então Jó passa por uma magrela danada, mas hora nenhuma aquilo estava fora do controle de Deus. Satanás pede para Deus para poder tirar algumas coisas de Jó, e Deus fala assim, você mexe em tudo, mas não mexe na vida dele. E no final da história, Jó fala assim, cara, antes eu te conhecia de longe, mas agora eu te conheço como uma pessoa íntima, como uma pessoa para mim, como algo íntimo, né? Eu tenho um relacionamento verdadeiro contigo. Então é nesse lugar que nós queremos ir. Eu vou começar em Tiago, irmão de Jesus, né? Como eu já falei, que se converteu após a ressurreição, porque realmente é difícil acreditar que seu irmão é Deus. E aí ele escreve, ele era um dos líderes ali da igreja em Jerusalém, e ele começa ali a carta dele para essa igreja que estava dispersa, que já estava passando sofrimento, passando muita dificuldade, porque o imperador romano praticamente expulsou eles ali de Jerusalém, eles tiveram que sair, e aí ele começa a escrever para essas pessoas. E aí ele fala o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Olha o que ele está falando. Ele está falando que as provações, as situações difíceis que a gente passa, elas vão produzir algo na gente. A gente tem que responder de alguma forma. E a resposta disso é perseverança, resiliência. E isso vai te levar para um lugar de maturidade espiritual. Então ele mostra esse caminho, não é só ele que mostra esse caminho, Paulo mostra isso em Romanos 5, Pedro fala sobre isso em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 6 e 7, tá? Mas, voltando ali para primeiro 2 e 2 e 3 versículo, ele fala, considerem motivo de grande alegria passarem por qualquer tipo de provação. Olha que louco. Então, o que ele está falando é que a provação, ela não determina se a pessoa tem fé, mas ela mostra a qualidade da nossa fé, ou mostra se a fé realmente existe, mostra se existe realmente um relacionamento, que ele fala assim, quando vocês passarem por, não é se vocês passarem, e Jesus falou, né, nesse mundo vocês terão aflições, mas confiem em mim, eu venci o mundo. Então ele fala, gente, vai acontecer, a vida cristã, ou a conversão, você está dentro da igreja, você fazer as coisas certas, você obedecer Jesus, você viver uma vida de santidade, não te coloca numa redoma de vidro, não te coloca numa bolha espiritual, não transforma a sua vida numa colônia de férias, pelo contrário, a guerra fica mais intensa, irmão. Só que você vai passar por tudo com Jesus, isso é completamente diferente de qualquer coisa que você pode experimentar, e eu não consigo nem te explicar isso, você tem que viver, para você entender. Nós não somos poupados dos problemas, mas nós somos poupados por Jesus nos problemas. Ele vai trabalhando, né? Então, gente, crente fiel fica desempregado, crente fiel sofre de doenças, de câncer, dessas coisas todas. Crente fiel enfrenta luta, enfrenta complicações no casamento e tudo mais. Mas ele fala assim, cara, isso tem que ser um motivo de grande alegria. Mas eu nunca fiquei alegre de passar por provação, não sei você. Uau, que legal, né, cara? Tá faltando dinheiro hoje. Nossa, que bacana, acabaram com o meu contrato. Nossa, que coisa linda. E o que Jesus está falando não é para você ser masoquista. A questão não é essa. E não é para você amar sofrer, entendeu? É para você considerar. E ele não está falando aqui, às vezes, e não está falando de emoção.
Então, assim, considerem motivo de grande alegria. E considerar, gente, não é ter pensamento positivo. Considerar não é pensar coisas alegres, né? Aquele negócio, tipo assim, pensar no unicórnio para poder vai ver se vai dar tudo certo e tudo mais. Mas considerar é ser responsável, é liderar a sua alma nesse processo, é tentar tomar as rédeas, é estar atento, porque você sabe que Deus está com você e que em meio ao sofrimento existe algo que Ele pode fazer. Então fala assim, opa, peraí, se Jesus não saiu do trono, né? Se Jesus continua sentado à direita de Deus, se todas as coisas que acontecem aqui nesse mundo passam pelo crivo dele, eu preciso de, às vezes, sair dessa situação e olhar de uma forma mais ampla. Buscar uma amplitude nisso, assim, o que Deus pode falar comigo? O que Deus pode estar fazendo na minha vida? Porque a gente é pego de surpresa, mas Deus nunca foi pego de surpresa. Jesus se maravilhou, falou, uau, que fé, a gente mostrou isso nas semanas passadas. Mas ele nunca é pego de surpresa, ele sabe o que está acontecendo. E mesmo que isso não seja natural, né, e você se alegrar, o que ele está falando é, cara, Deus continua com você, existem coisas para você buscar essa alegria, buscar essa alegria porque Deus porque Jesus ou seja, é a nossa fé. E essa palavra provação, peirasmos, no grego, ela tem dois significados no Novo Testamento, tá? Ela é usada para duas coisas distintas em relação à provação. Primeiro, ela é usada para uma atração interna ao pecado, que está ali em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 9. Então, você está sendo provado por tentações. Então, é uma atração sua, ou seja, a sua carne, né? Que quer te levar a pecar, e isso é uma provação, é uma tentação, a gente consegue até, às vezes, mudar, assim, falar, provação é isso, tentação é isso, mas é uma atração que nós temos pelo pecado. E a outra são aflições externas, são coisas que acontecem ao nosso redor. Por exemplo, lá em 1 Pedro, ela tem uma conotação de uma prova, de um teste de Deus para nós, tá? E, eu não sei se você sabe, mas na época de Jesus, o Antigo Testamento, ele era escrito em grego koiné, que a gente chama de Septuaginta, né? E na Septuaginta, então, tem o Antigo Testamento, que é todo em hebraico, ele está escrito em grego. Então, tem algumas palavras que são usadas no Novo Testamento, que a gente acha elas em grego no Antigo Testamento. E em Provérbios 27 e 21, essa palavra é usada. Aqui, ó. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. O que a sabedoria está nos ensinando aqui, né? É que esse processo de prova é a mesma coisa que acontece com o ouro e com a prata na hora que eles estão sendo refinados. Então, ele está falando que Jesus, ele está querendo nos refinar. O que ele está querendo fazer? Bombar a sua fé, deixar a sua fé mais forte. Essa que é a ideia de Tiago aqui. A ideia de Tiago aqui é que em meio a doenças, dificuldade financeira, perseguição, situações econômicas, sociais e por aí vai, nós possamos crescer em Deus. Então, o que ele está nos ensinando é que as provações, elas podem ser uma forma para Deus gerar... Tá difícil hoje aqui. Está gerando mudança de atitude para nós nos rendermos mais a Ele. Agora, a tentação, né, porque Tiago mesmo vai falar mais para frente que Deus não tenta ninguém. Então, a tentação ela vem do maligno, porque o maligno quer te derrubar, o diabo quer te destruir, o diabo quer acabar com a sua fé. Então, ele vai te tentar, ele vai colocar situações para você cair mesmo. Mas a aprovação não, a aprovação ela vem de Deus para realmente nos levar para mais perto dele, ou para mudar o nosso olhar para o lugar certo, né? Provavelmente o que ele queria dizer é que o sofrimento é o forno onde a fé, provada pelo fogo da adversidade, é purificada e fortalecida. Essa que é a ideia de Tiago aqui, ou seja, ele está falando que as provações, elas são instrumentos de Deus para aperfeiçoar a nossa fé, e não é fácil, gente. Que legal, João. Não, gente, se você estiver passando uma magrela aí, você sabe que não está fácil, não é fácil, mas mesmo assim é um motivo de alegria, porque Deus está agindo. Então vamos pensar, quando vem a provação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perseverar. Olha o que ele fala. Sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade. Sempre que a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Olha que interessante. Então, como que eu respondo? Eu persevero. E como que perseverança, então, é o objeto desse teste, né? Essa palavra aparece várias vezes no Novo Testamento
e ela vem para trabalhar a qualidade da nossa fé. Realmente é um termômetro, né? É uma forma de avaliar. Essa palavra, ela é hipomonem no grego, hiper de super e monem de permanecer, então é permanecer ou ficar firme, resistir, nada te tira daquele lugar. Se fosse nas palavras de Jesus, era ficar firme na rocha, porque da rocha você não sai. Essa que é a ideia, você tem uma paz de Deus que excede a todo entendimento em você, uma presença de Deus, uma confiança em Deus, um equilíbrio interior, nas palavras de hoje em dia, mas em Jesus, que nada vai te deixar desconectado com aquilo que Deus tem para você. Lógico que você vai sentir suas emoções, você não vai negar elas, né? Lógico que você vai ter dias ruins, mas você vai sempre voltar a considerar e refletir naquilo que o Senhor está fazendo, aí você persevera. A perseverança, essa capacidade de nós tolerarmos, essa capacidade de permanecer debaixo de peso, de grande peso, sem sucumbir. E aí fiquei sabendo, gente, que o pessoal faz um bingo do João pregando. Aí eles colocam assim, falou de jiu-jitsu, falou de futebol, falou não sei o quê, essa aqui vai pro bingo, tá bom, Gerê? Essa vai pro bingo hoje. No jiu-jitsu é muita pressão. Nós temos lá na academia, né, temos vários amigos da academia aqui, você vê o tamanho dos meus amigos, tem um lá na academia, que treina comigo de manhã, que ele é muito forte, muito pesado e muito bom. E na hora que ele vem, gente, e passa a minha guarda e coloca um joelho na minha barriga, dá vontade de sucumbir. Dá vontade de morrer, dá vontade de bater, falar para começar de novo, mas eu não posso fazer isso, porque eu sou faixa preta, isso é coisa de quem, né, está começando, mas eu falo com você que eu estou precisando dessa perseverança aqui. Essa que é a ideia, é aquela pressão que vem em cima de vocês, você fala assim, e isso é diferente de paciência, tá? Porque paciência você exerce com pessoas, perseverança você persevera com situações, com coisas que estão acontecendo na sua vida, com dificuldades externas. Então, é essa a ideia, é um sofrimento que refina e fortalece a nossa fé, e por isso que ela pode ser um motivo, ou deve ser um motivo de alegria. Então, quando a gente passar por situações difíceis, nós não podemos nos submeter a elas. Aí você vai lembrar dos seus amigos pentecostal, das igrejas pentecostal que você foi crescida nela, ou que você continua nela lá, que vai falar assim, você tem que dar glória e passar pela prova. É ou não é verdade? Que fosse o amigo meu, pastor Kaiser, ele ia falar assim, você não pode afinar, varão. Ele ia falar isso, ou seja, você precisa de ter uma resposta ativa, tomar posse da bênção, uma resposta ativa ao sofrimento. E como que você dá essa resposta ativa? Você ora, você jejua, você lê a palavra, você se coloca em comunhão, né, que nós falamos na semana passada, no meio de irmãos que vão falar na sua vida, vão orar por você, vão te aconselhar, vão caminhar com você, você adora a Deus. Ô, gente, na hora que eu dou aqueles bizil, que eu fico muito preocupado, eu abro a Bíblia e começo a ler. Começa a ler Bíblia, Deus fala comigo, ler Salmos, né, que mostra muita emoção ali do salmista em várias situações. Eu oro, eu ligo para algum irmão e converso e confesso e falo, cara, não estou bem. Então, e outra coisa que é muito legal a gente fazer, adorar o Senhor. Você pega uma música, sabe, aquela que fala no seu coração, sabe aquela que tem um caminho direto no fundo do seu coração, que começou a tocar, você faz assim, no culto? Todo mundo tem a sua, pode falar, irmão. Todo mundo tem a sua, eu tenho as minhas. Hoje tocou uma que eu quase rolei no chão ali, tanto chorar. Adora, irmão. Adora o Senhor. Ah, mas onde está isso na Bíblia? Uai, quando Paulo estava na prisão, o que ele fez? A gente adora, gente. A gente exalta o Senhor, porque isso é pedagógico para o nosso coração, para a nossa alma. Aí Tiago explica, ele fala, é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Olha que interessante, é necessário, perseverar é necessário, para que a sua fé cresça, você precisa perseverar. Para você ficar firme, você precisa perseverar. Aquela hora que você olha no espelho, né, e olha, como que está a minha fé? É nessa hora que você vai ver como é que está a sua fé, na hora da aprovação. É a hora que você coloca um termômetro ali na sua fé. E o contrário é verdadeiro também. A inconstância em meio a provações é um sinal de imaturidade espiritual nossa. Nós sucumbirmos é um sinal de imaturidade. Então nós precisamos de continuar caminhando, porque uma pessoa madura, ela persevera nas provações com todas essas ferramentas que eu te falei. Então ela vai ter o quê? Ela vai ser plenamente desenvolvida. O que vai ser plenamente desenvolvida? A sua fé.
e ela vai ser completamente desenvolvida, você vai se tornar maduro e completo. É interessante que as versões antigas, ali na Almeida Revista Atualizada, você que é crente antigo e está aqui, você vai lembrar que ele fala assim, e vocês serão perfeitos. É a mesma palavra que Jesus usa no Sermão do Monte, fala para nós sermos perfeitos. A palavra é teleios. E teleios, ela dá essa ideia de maturidade. Por isso que eu gostei muito dessa tradução aqui da NVT, porque a ideia para a gente é essa, porque você nunca vai ser perfeito, mas você vai ser maduro, completo, pleno em Jesus. Essa que é a ideia, é essa integridade em Deus. Então é um compromisso, você começa a ficar comprometido, submetido a Deus, sem reservas, e se colocando diante da vontade dEle. E o que isso faz? O que o sofrimento gera na gente em relação à nossa fé? Primeiro, ele nos dá humildade. Você conhece 2 Coríntios, por exemplo? Você vai saber que Paulo, ele fala assim, e Deus colocou um espinho na minha carne. Ninguém sabe o que é esse espinho. Você era um cara que estava perseguindo ele muito, né? Que a direção do texto aponta muito para isso, mas pode ser uma enfermidade também, né? Paulo tinha problema de vista, outros problemas. Então ele falou assim, eu tive um problema, um espinho na carne, e eu orei 3 vezes para Deus tirar. Apóstolo Paulo curou gente, vocês estão entendendo de quem eu estou falando, né? Aí Deus falou para ele assim, não vou curar, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso que Tiago está falando aqui. Então, o que ele fez com Paulo? Ele fez aquilo que o Tim Keller ensinou para a gente ali no livro Ego Transformado. Ele pega um alfinetezinho e no meu e no seu ego. Aí você fica com o ego satisfeito. Então ele nos deixa mais humildes. Outra coisa que o sofrimento faz, ele nos dá liberdade, gente. Sabe por que ele nos dá liberdade? Porque normalmente a gente sofre por perdas de coisas que a gente valoriza muito. Que às vezes tem lá, né? Tipo assim, sei lá, meus meninos estão lá em casa e o Joãozinho tem 11 anos e tem um bonequinho da Patrulha Canina. Para quem sabe o que eu estou falando, Patrulha Canina para um menino de 11 anos é nada. Então eu falo assim, filho, dei seu boneco da Patrulha Canina. Ele fala assim, não, pai, demorou, né? Agora, dei o seu PS5. Meu irmão, o tempo vai fechar lá em casa. O vizinho lá da cobertura vai ouvir os gritos desse menino. De tanto que ele vai sofrer. Ou seja, a gente só sofre por aquilo que a gente ama muito. Então, quando essas coisas são movimentadas, o que nós encontramos? Liberdade. Porque nossa confiança tem que estar no Senhor. Outra coisa, compaixão. Porque à medida que você vê que você tem situações, que você não é perfeito, que você sofre, que você precisa de mais fé, que você precisa de mais de Jesus, na hora que chegar uma pessoa que caiu, que está passando dificuldades, você vai falar assim, poxa, eu preciso ajudar essa pessoa. Você vai entender, em vez de falar assim, olha, pobre de pouca fé, coitado, incircunciso, entendeu? Não vai ser assim. E o que vai gerar na gente também? Fé. Fé, a sua fé, ou seja, a forma como você lida com o Senhor, a forma como você se submete a Ele, o tanto que você confia nele. O C.S. Lewis, o pessoal gosta muito por aqui, escreveu no Problema da Dor, né? É isso? É, mais ou menos isso. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer, fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Então, se ele quer falar uma coisinha, pelo prazer ele te fala, ele sussurra. Se ele quer resolver alguma coisa mais importante, ele vai na sua consciência. Mas se ele precisa de gritar com você, ele traz a dor. Ah, João, dá mais um exemplo bíblico? Dá mais um. Os que eu mais gosto, Oséias. Em Oséias, Deus fala assim, e eu a levarei para o deserto e falarei a ela amorosamente. Sabe o que é o deserto? O deserto é um lugar sem distração. O deserto é aquele lugar que você fica olhando para um monte de coisa e você não olha para Deus. E no deserto, Deus tira tudo para que você olhe só para Ele. Só que no deserto, Ele não vai te punir. No deserto, Ele vai falar amorosamente, porque Ele te ama, porque você é a noiva dEle. A noiva de Cristo. Mas Ele precisa caminhar, trabalhar o meu e o seu coração. Então, o que a gente tem que fazer nas provações? Considerar, perseverar. E eu quero te mostrar um exemplo que aconteceu no ministério de Jesus, para a gente orar depois. Jesus criou uma situação ruim aqui, para fortalecer a fé das pessoas. Olha que interessante, isso está em João 11, para quem sabe, é a situação da morte de Lázaro, é um texto muito grande, então eu vou lendo e explicar poucas coisas, mas o texto é muito autoexplicativo. Olha que interessante. As duas irmãs
né, Maria e Marta, enviaram um recado para Jesus dizendo: Senhor, seu amigo está muito doente. Então, primeiro, Lázaro não era qualquer um, era amigo de Jesus. Outra coisa, Jesus estava à distância mais ou menos de 2 dias de caminhada, uns 30 quilômetros, lá de Betânia, onde eles viviam, tá? E, para piorar, né, a situação, se Jesus quisesse, ele curava à distância, não é verdade? Porque Jesus já tinha curado à distância, nessa fase do ministério dele, tá? Verso 4, quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Olha o que Jesus está falando, a doença é para a glória de Deus. Tem igreja que você falar isso, é até expulso, né, gente? A gente gosta de o sucesso para a glória de Deus, não é verdade? Fez o gol, ganhou o campeonato, é ou não é verdade? Mas o que ele está falando é que coisas ruins podem acontecer para a glória de Deus. E aí, continua, verso 5. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, a família inteira, os 3 irmãos. Jesus amava eles eram pessoas íntimas de Jesus, pessoas que Jesus considerava muito. E é interessante isso, por um outro motivo, porque às vezes você está aqui ou conhece alguém que não acredita na Bíblia. Meu irmão, se você for pensar em como você criaria um Deus que não existe, as histórias da Bíblia não fazem sentido. Porque aqui ele está falando que o Deus Todo-Poderoso trouxe dor no meio das pessoas e deixou um cara morrer para poder ter glória. Se você fosse criar uma história dessa, você não criaria, você não passaria por aí. Então esse é um dos motivos para a gente entender que são relatos verdadeiros e que Jesus é Deus, que aconteceu isso mesmo. E aí, ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Quem lembra, ou quem já passou por isso? Ô Deus, eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida agora. E Deus foi, cri. Ele fez exatamente o que ninguém espera. Ele ficou lá 2 dias, gente. Agora, 2 dias, às vezes a gente não pensa o que são 2 dias, mas são 2 dias de sofrimento daquela família. São 2 dias de sofrimento de todos aqueles amigos. São 2 dias de luto, de luta, de dor. São 2 dias que aquelas 2 mulheres que amavam Jesus, que Jesus amava, que estavam ali vendo seu irmão morrer. E aí Jesus ficou quietinho, Jesus podia ter ido. Aí depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram dizendo: Rabi, que é mestre, né? Apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá e falou: Senhor Jesus, sujeira. Jesus, está embaçado, está igual aquela coisa horrorosa que aconteceu lá no Nordeste ontem, né, da Guerra das Torcidas. Cara, se voltar lá, vai ficar ruim para a gente, não é uma boa ideia, e se você for, Jesus, não vai dar. E é interessante que esse é um dos episódios que Tomé fala, né, que Jesus vai falar sobre isso, e Tomé vai falar assim: então vamos e morreremos com ele. Super corajoso. E acrescentou: nosso amigo Lázaro, eu estou pulando alguns versículos, tá? Adormeceu, mas agora eu vou despertá-lo. Aí os caras, olha a conclusão dos discípulos. Gente, eles sabiam que o pessoal usava adormecer para dormir. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Tipo assim, não vamos lá não. Vamos ficar aqui, vamos ficar na nossa. Não vai dar bom, Jesus, vai ficar ruim. Então, Jesus, ele vai ficar bom, está tudo tranquilo, a gente não precisa de ir. Aí ele disse claramente: Lázaro está morto. Aí a galera, tipo assim, morreu, oi, o que aconteceu? Mas você não ama ele? Você não falou que a morte dele é para a glória de Deus? E por causa de vocês, eu me alegro por não estar lá. Jesus vai só piorando, né? Imagina você escrevendo isso para os outros acreditarem em Jesus. E por causa de vocês discípulos, tá? Por causa de vocês aqui, eu estou muito feliz de não estar lá nesse momento da morte, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Aí, gente, olha que doido. Jesus falou assim: gente, eu estou feliz que ele morreu, e a família está sofrendo e tudo mais. Lógico que ele se importa com o sofrimento, nós vamos ver isso mais para frente, mas sabe por quê? Porque eu tenho um propósito nessa história. Não é a mesma coisa que Tiago falou? Mesma coisa. Eu tenho um propósito. Qual que é o propósito? Vocês vão crer. Jesus estava preparando, não sei se você lembra, que esse povo que não queria ir aqui, são as pessoas que fundaram a igreja. São os apóstolos.
São aqueles caras que têm intrepidez, que a gente lê lá em Atos e fala, uau, o que esses caras fizeram? E é muito bom ver eles assim, né? Porque a gente consegue falar assim, poxa, eu consigo viver essa fé, então. Então, Jesus fala assim, cara, eu tenho um propósito, e crer é mais importante do que curar. Crer é mais importante do que o sofrimento. A sua fé é mais importante que qualquer coisa. O meu relacionamento com você é mais importante do que qualquer coisa. Então, eu vou fazer qualquer coisa para que você olhe para mim, para que você se entregue a mim. Aí a pessoa fala assim, mas eu não acredito num Deus que deixa as pessoas sofrer. Tudo que nós já falamos aqui, né, assim, entre nós, dá para saber que nós não estamos crendo no Deus da Bíblia, com esse tipo de pensamento. Como que o meu Deus vai deixar alguém sofrer? Porque o seu Deus, ele é pedagógico, e dentro da pedagogia dele existe sofrimento, igual muitas vezes você vai colocar seu filho a perder alguns privilégios, como a gente fala lá em casa, para que ele possa se ligar, para que ele possa entender das responsabilidades dele, para que ele possa crescer, né? E aí Jesus vai, já passou aquele episódio, eles vão, chegam lá, e aí ele encontra com Marta, né? Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que interessante. Primeiro que ela não sabia da conversa dos discípulos, né? Então ela fala assim, Jesus, você chegou atrasado. Se tivesse chegado um pouquinho antes, meu irmão, você tinha ressuscitado, meu irmão. Quantas vezes a gente fala com Deus isso? Fala assim, Deus, se você tivesse intervido um pouquinho antes, tivesse feito aquilo, sabe, tivesse chegado um pouquinho antes. Aí ela fala assim, mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Olha a fé dessa mulher. Mesmo decepcionada, mesmo achando que Jesus estava atrasado, mesmo sofrendo em meio ao luto, mesmo passando por situações muito difíceis, ela fala assim, ó, eu creio no Senhor, você é todo poderoso. Esse que deve ser o nosso coração. Essa que deve ser a nossa fé. Aí Jesus fala com ela, seu irmão vai ressuscitar. Aí olha a resposta dela, sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Gente, essa mulher, ela era judia. Essa mulher, ela sabia que eles creem nisso também, que existe uma ressurreição quando Deus, né, quando o Messias se revelar, que ela estava conversando com o Messias ali, mas ela falou, não, no último dia vai ressuscitar. É isso, todo velório que eu vou, Jesus, o pessoal fala isso. Eu sei disso, você não precisa de me contar isso. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Jesus está falando assim, você está olhando para o Messias, você está olhando para a verdadeira vida, você está olhando para aquele que transforma os corações, você está olhando para aquele que vai comprar por preço de sangue a sua vida, e que você não vai passar pela segunda morte, você vai realmente viver a eternidade e ressuscitar no último dia, por minha causa, porque eu vou morrer no seu lugar, por causa dos seus pecados. A gente precisa pensar, nós confiamos em Jesus dessa forma? Nós enxergamos Jesus dessa forma? Nós estamos vendo a importância dele nas nossas vidas? Porque a principal forma de honrarmos a Deus é por meio da nossa fé. É a melhor forma, ou é a principal forma? E aí, Jesus chorou, e as pessoas que estavam por perto disseram, veja como ele amava. Isso é muito interessante. Jesus sabia que ia ressuscitar ele desde a eternidade, não é verdade? Jesus já tinha declarado isso está explícito no texto, não é algo que eu estou inventando da minha cabeça, por mais que, se você conhecer a Bíblia, você poderia falar isso mesmo se não tivesse escrito no texto. E Jesus chora. Olha que interessante. Jesus deixa o Lázaro morrer e Jesus chora. Como assim? Ou o que a gente consegue enxergar nessa história? Jesus sente a dor daquela família. Jesus sente a sua dor. Jesus sabe como o seu coração está pesado. Jesus sabe o tanto que você está chorando. Jesus sabe as lágrimas. Jesus sabe a tensão. Jesus sabe tudo o que está passando na sua vida. Só que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele é o principal pedagogo, o principal pai nessa história. Quantas vezes nós vemos os nossos filhos chorando, tristes, e nós sabemos que nós não podemos intervir, porque aquilo é para o bem deles. E é exatamente o que Jesus está fazendo aqui. Ele se compadece, mesmo sabendo que Ele ia ressuscitar, Ele se compadece da nossa dor. Ele não é um Deus distante para lá, vai sofrer, daqui a pouco eu resolvo, vai sofrer mais. Não é assim. Ele está chorando por dentro.
Eu sou pai e muitas vezes eu queria estar sofrendo no lugar do meu filho, mesmo sabendo que aquele sofrimento é para o bem dele. Eu tenho certeza que isso que está no coração de Jesus. E aí Jesus já está lá na frente do túmulo, né? E aí as pessoas que estavam lá, não só aquela família, então a gente falou dos discípulos, da família do Lázaro e agora dos outros. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego, não poderia ter impedido Lázaro que morresse, ou que Lázaro morresse? Aí o povo fala assim, ó, o homem chegou atrasado, esse cara faz milagres, esse cara faz um monte de coisa, e mesmo assim não impediu Lázaro de morrer, né? Ficaram olhando para Jesus. E aí o que Jesus faz? Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu, eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Sabe aquela situação que você fala assim, já passou, já resolveu, e se mexer fede? E tem coisas que já passou, que foram tão ruins para a gente gente não quer mexer mais, que a gente não quer encostar, que a gente não quer tocar, é uma situação de dor. Eu e a Bela, a gente estava conversando, eu e a Bela fomos lá em Indaiatuba, na Rede, nossa igreja parceira, quinta-feira, gravar uns vídeos, tinha um tempo com os pastores lá, com a equipe toda, né, da Rede, pessoas incríveis, e tem lá um pastor querido, que ele teve duas meninas gêmeas, né, e uma delas faleceu logo após o nascimento, nasceu muito nova, prematura, uma delas faleceu, e foi logo quando a gente estava lá também, ano passado, durante o Red X, né, que é a conferência deles, o Felipe. E aí a Bela adora fazer perguntas profundas, aí a Bela fazendo as perguntas profundas dela, ficou perguntando sobre o luto dele, como ele lidou com o luto, a gente estava no carro, ele estava dirigindo, né, a gente tinha almoçado. Aí ele falou assim, cara, eu lidei bem, eu vi o amor de Deus na vida dos irmãos da igreja, que nos suportaram, caminharam conosco, né, eles ficaram 3, 4 meses com as 2 internadas, e uma luta, né, gente? E aí uma falece, e aí ele falou assim, mas tem uma coisa que eu não consegui mexer até agora, tem uma caixinha, com tudo que era dela lá no hospital, que até hoje eu não tive coragem de abrir. É mais ou menos o que Marta está falando aqui. Às vezes tem umas caixinhas de coisa que doeu muito, que dói muito, que a gente não quer mexer. Ela falou assim, Jesus, vai dar mau cheiro, o mau cheiro está terrível. Mas Jesus falou assim, ó, tira a pedra. E o povo obedeceu, então rolaram a pedra para o lado, e isso é interessante, porque, gente, Jesus podia ter tirado a pedra, não podia? Ele ressuscitou o morto. Aqui nos lembra da nossa parte, da nossa perseverança, daquilo que a gente estava falando, de forma prática. Eles rolam a pedra para o lado, Jesus olha para o céu e diz, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Aí Jesus ora em voz alta, e ele ora em voz alta para ensinar as pessoas que estavam ao seu redor sobre o relacionamento dele com Deus, sobre ele ser o enviado do Messias. Ele falou assim, Deus, eu estou falando em voz alta, eu sei que você me ouve, eu podia estar falando em voz baixa aqui, mas é para que todo mundo que está aqui do nosso lado creia no Senhor. E aí ele grita, Lázaro, vem para fora! E o homem vem para fora. E ele ressuscita. E aquele homem teve mais um tempo de vida, morreu de novo, claro, né? Mas aquilo gerou fé nos discípulos, aquilo gerou fé em Lázaro, com certeza, nas 2 irmãs, e fala também que muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. A doença de Lázaro, a morte de Lázaro, foi para a glória de Deus. O pessoal começou a crer. E por que isso aconteceu? Porque Jesus criou uma situação. Porque Jesus deixou a situação acontecer. Mas Jesus nunca esteve fora do controle da situação toda. Por mais que os discípulos achassem que ele ia morrer no caminho da Judeia, por mais que a irmã achasse que já estava tarde demais, que ele chegou um pouquinho atrasado, mesmo sendo todo poderoso, e por mais que a multidão que estava ali, naquele funeral, chorando por aquela morte, pensasse nisso e falasse assim, ó, esse cara curou o cego, poderia ter feito isso na vida dele. Todo mundo achando que Deus estava atrasado, mas Jesus permanecia no controle.
A dor, gente, não é uma prova contra Deus. A dor é parte da história com Deus. É uma parte da história de que Deus existe. E o bom disso é que você pode chorar, pode passar dias difíceis. Você pode se decepcionar com Deus. Pode. Mas você pode continuar andando com Ele, mesmo com esse sentimento. Mesmo com essa dúvida, mesmo com isso tudo, você pode continuar obedecendo. Você pode continuar crendo, você pode continuar avançando. E aí, sempre que você passar por essa situação, sabe o que você pode colocar nas suas orações? Eu preciso te ver nisso, Deus. Fala, Deus, está acontecendo isso, isso e isso, eu preciso te ver nisso. Deus, eu oro para que o Senhor cure, eu oro para que o Senhor transforme essa situação na minha vida, transforme essa situação na minha empresa, transforme essa situação na vida do meu filho, da minha esposa, da minha namorada, da minha vida de solteiro, da minha solidão. Mas, Deus, eu preciso te ver nisso, Deus. Me mostra. Eu não sei, Deus, qual que é a sua vontade nisso, mas eu quero te ver. Eu preciso te ver. Eu preciso entender o que o Senhor está fazendo, ou ver o Senhor agindo. Gente, fé é dom de Deus. Até a fé que nós temos é dom de Deus, é um presente de Deus. E é muito fácil nós perdermos a fé quando Deus está deixando algo acontecer com a gente. É o caminho mais fácil. É o caminho natural do ser humano caído, né, nosso imediatismo de ver para crer, de ver as coisas acontecendo. Mas quando nós aceitamos o que Deus está fazendo nas nossas vidas, quando nós aceitamos aquilo que está acontecendo, nós podemos e vamos experimentar a graça de Deus de uma forma diferente. Deus vai transformar a nossa fé. Ah, João, mas você não sabe a injustiça. Deixa eu te falar. A maior injustiça que aconteceu na história da humanidade se chama Cristo crucificado. Jesus era inocente de qualquer pecado. E normalmente no direito penal, você mede a pena, ou o tamanho da pena, pela distância, né, da injustiça ou da capacidade do outro de reagir. Por isso que um homem que mata um homem é diferente de um homem que mata uma mulher, que é diferente de um homem que mata uma criança. A pena é maior. E a maior pena que o ser humano deveria ter por ter crucificado Jesus, porque nele não existia dolo algum. Então, se Deus fez isso no seu próprio Filho, por mim e por você, se Deus fez isso por nós, se Jesus escolheu esse caminho, mesmo sofrendo, não sei se você conhece a história ali do que aconteceu com Jesus no Getsêmani, e Jesus ora, ó Deus, se possível, tira de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus estava sofrendo, Jesus ele ficou tão provado ali que ele sua sangue naquele lugar. O Jesus humano, ele tinha sentimentos, o autor de Hebreus fala que todas as tentações, todos os sentimentos que nós podemos ter, ele passou por eles, por isso ele nos entende, ele calçou os nossos sapatos, né, como o americano fala, step on our shoes, ele fez isso. Então nós precisamos chegar nesse lugar, Deus, eu não sei qual que é a sua vontade, mas eu quero te ver, isso vai me trazer paz, isso vai aumentar a minha fé. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, meu irmão, faça essa oração. Fala, Jesus, eu sei que eu sou um pecador e eu preciso te ver, eu preciso de ter essa vida após a morte, eu preciso viver essa intimidade com o Senhor, eu preciso lidar com a minha vida de uma forma diferente. Muda a minha vida. Muda a minha vida. Talvez você está passando uma situação muito difícil, chama Jesus para dentro dela. Lembra o que eu te falei? Que é perseverar? Perseverar é orar, perseverar é jejuar, perseverar é adorar. Deus, Tu é maravilhoso. Perseverar é ler a Bíblia, mas perseverar também é comunhão. Eu queria, talvez pela última vez nesse semestre, te fazer um convite para se colocar em um pequeno grupo nesse semestre. Na próxima sexta-feira agora, nós vamos nos reunir aqui, só as pessoas que estão em grupos e que vão entrar em grupos, para termos o lançamento de grupos da Luzeiro desse semestre. E os nossos grupos são sim fechados, a gente consegue organizar uma coisa ou outra de quem não está aqui agora e tal, aí ao longo desse mês de fevereiro, conseguimos, mas depois disso, o grupo já se conectou, o grupo já está criando intimidade e prejudica o desenvolvimento do que Deus está fazendo para poder vivermos situações como essa,
de chegarmos lá e falar assim, eu estou com dor, eu estou com situação difícil, prejudica ficar vindo gente nova, e por isso nós fechamos os nossos grupos. Nós temos momentos de abertura de grupo, e esse é um momento, e grupos transformam vidas, tá? O que você vai fazer num grupo, gente? Você vai estar presente, você vai ter o compromisso de sempre ir, né, de ir sempre que você puder, você vai ser verdadeiro sobre quem você é, e quando você for verdadeiro, honesto sobre a sua vida, sobre as suas mazelas, você vai dar oportunidade para que essas pessoas possam ver Deus agindo na sua vida e possam ser um canal de Deus, um canal de bênção na sua vida, tá? Então participe de um grupo, aqui está o QR Code, se você não escanear, eu sei que o nosso projetor não está dos melhores ultimamente, mas nós estamos nessa luta aí, o que compra para 7, o que não compra, então, por enquanto é ele mesmo. Se você não conseguir escanear ele agora, pode escanear no final do culto, nós vamos colocar ele aqui, pode mandar mensagem para a gente, mas nós vamos resolver esses grupos essa semana, o pessoal vai se reunir aqui, eu queria te incentivar a estar nos grupos. Fora isso, nós precisamos de casas para os grupos. Então, se você é membro da nossa igreja, abra sua casa, para receber ali 7, 8 pessoas, vai ser uma bênção. Pergunta para a Joana, que está sentada aqui, o que é receber um PG na sua casa. Pergunta para a Ana Vaz, que já recebeu 500 milhões de PG na casa dela. Como que é isso? Tá? Então, se inscreva e vamos orar, porque eu sei que Deus tem algo para fazer com a gente. E nós vamos poder passar essas situações difíceis juntos, como igreja, como família. Amém? Jesus, obrigado pela sua palavra, por quem o Senhor é. Situações difíceis, provações, tão difícil. Cara, a nossa carne grita, Deus. A nossa incredulidade aumenta. Mas nós esperamos no Senhor. Eu oro para que as lutas que cada um aqui está passando, inclusive eu, possam ter a resolução do Senhor no tempo do Senhor. Nos dê estratégias, nos dê força, porque o processo não é fácil. Nós precisamos mesmo desse poder do Senhor para passarmos pela prova de pé, ou melhor, de joelhos. Vem sobre as nossas vidas, eu abençoo a vida financeira de cada um que está aqui, peço que venha um milagre financeiro na vida de cada um, abençoa a saúde, abençoamos a vida da Rita, nossa querida, que está no hospital, passou por uma situação difícil, abençoamos a saúde dela, o coração dela, Deus, e todos os enfermos que possamos ter como membros, como parentes, como amigos. Sabemos que o Senhor é um Deus que cura o cego, ressuscita o morto. Oh, Jesus! Eu quero colocar o meu coração, os nossos corações diante do Senhor. Queremos que a nossa alma descanse em Ti. Queremos deitar e dormir, sabendo que o Senhor trabalha por nós, opera por nós, luta por nós, guerreia por nós. Queremos ter olhos abertos, sabedoria, graça, para enxergarmos as situações por trás da situação, o coração por trás de cada momento, para podermos discernir e agirmos conforme devemos agir. Não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Em nome de Jesus, abençoo a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus.